Olá, eu sou o Elton e nesse vídeo vamos aprender como utilizar um sensor ultrassônico para medirmos distância. Bom, o princípio de funcionamento, a gente tem um alto-falante aqui que vai emitir um som, esse som vai se propagar por um meio, vai bater num determinado objeto, que é o que a gente quer medir a distância, e vai retornar. A informação que a gente vai pegar aqui no sensor é o tempo em que o som vai demorar para sair, bater no objeto e retornar no outro alto-falante. O princípio de funcionamento vai ser da seguinte forma: a gente tem um pino trigger, eu vou dar um pulso, ou seja, eu vou gerar um som, uma onda sonora, um pulso de 10 microsegundos, e junto com isso eu vou disparar um contador, que vai medir o tempo para a gente, e um segundo pino eco, que ele vai ficar esperando assim que o pino do sensor for alto, ou seja, o som retornar, ele vai subir para 1. E a gente para o nosso contador. Daqui a gente já tem a seguinte informação: eu preciso de um pino configurado como saída, que eu vou emitir um sinal, e eu preciso de um pino configurado como entrada, que ele vai esperar a resposta do nosso sensor. Aqui eu tenho algumas informações matemáticas, na verdade são só conversões de unidades. Eu quero que a minha distância seja medida em centímetro, então eu tenho uma velocidade do som de 345 metros por segundo, isso eu estou convertendo metro para centímetro, e como que o nosso contador ele vai retornar um tempo para a gente em microsegundos, convém que a gente também transforme esse segundo para microsegundos, que é essa equivalência: 1 segundo é igual a 1 vezes 10 a sexta microsegundo. Fazendo as simplificações a gente chega nesse valor. Bom, para medirmos o espaço, ou seja, a distância, a gente tem as equações de movimento de Newton, em que a gente tem um espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente vai considerar que o espaço inicial é nulo, nesse caso, né? E também o tempo que o contador vai retornar, o tempo de ida e volta. Como eu quero saber só a distância de ida, eu quero só o tempo de ida. Então, só dividir isso por 2. Feito isso, temos a seguinte expressão. A fim de simplificar a questão de a gente colocar esses valores lá na programação, só inverti aqui a fração, joguei para baixo, para termos o valor 57,971. Se eu não fizesse isso, eu ia ter um valor tipo 0,003, alguma coisa. Então, dessa forma aqui, fica melhor. O tempo vai ser em microsegundo, então vai cancelar aqui microsegundo com microsegundo e vai sobrar só a nossa unidade que a gente quer, que é o centímetro. Bom, digamos que se eu não tivesse nenhum objeto na frente do nosso sensor, então ele ia dar um pulso e ele ia ficar aguardando o retorno, só que não ia ter retorno, e ele ia ficar aguardando, porque o som não ia bater no objeto, não ia voltar. Então, a gente tem como definir uma distância máxima. Por exemplo, eu quero que o meu sensor meça até 80 centímetros. Se for mais que 80 centímetros, eu não quero medir, então eu paro essa medição e retorno 0. Para fazermos isso, basta a gente colocar aqui na equação que a gente encontrou 80 centímetros no espaço, isolar a variável t, e a gente vai chegar aqui que para 80 centímetros o tempo máximo percorrido vai ser 4.638. Para fazermos essa medição, vamos utilizar uma função do Arduino chamada pulseIn. Essa função ela espera dois parâmetros como o pino e o valor, um pino, um valor, e os timeout, ou seja, o tempo máximo que a gente vai esperar, que é aquele valor que a gente achou lá. Aqui eu tenho um esquema de ligação, eu vou ligar o VCC, o ground, ou seja, o terra com o terra. Aqui eu escolhi o trigger como pino 4 e eu escolhi o eco como pino 5. Aqui eu tenho o código, definimos aqui os pinos. Aqui no setup a gente vai fazer as configurações base, ou seja, eu vou utilizar o serial, então eu estou inicializando o serial. Eu vou configurar um pino, que é o nosso pino trigger, como saída, output.
Eu vou deixar esse pino desligado, ou seja, eu vou escrever 0 nele. Vou configurar o pino echo como entrada, input. Na função loop, a gente vai só imprimir aqui e a gente chama a nossa função distância, que é essa função embaixo, que faz todo esse processo para a gente do cálculo. Primeiro, a gente inicia o pulso, ou seja, eu estou gerando uma onda sonora, aguardo lá os 10 microsegundos e desligo o trigger. Então eu chamo a função pulse in, passo para ela o pino echo, ou seja, para ela ouvir o pino echo, no nosso caso o pino 5, e retornar quando ele for alto. E o tempo máximo, que é o que a gente está passando aqui, que é o equivalente a 80 centímetros. Esse valor retornado dessa função a gente vai dividir por aquele nosso fator. Então ele retorna toda essa operação para a nossa função distância, que é a nossa distância em centímetros. Aqui eu tenho uma ideia, só conferimos aqui, Arduino Uno, a porta está selecionada, está tudo ok, então vamos compilar e carregar. Feito isso, vamos abrir o monitor e aqui a gente tem, perceba que esses valores em 0 é porque não tem nenhum objeto na frente, então ele estoura, ele retorna 0 para a gente. Quando eu coloco a minha mão aqui, ele retorna para a gente ali a distância da minha mão. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar algum comentário aqui embaixo. Eu vou deixar esse slide que eu utilizei também embaixo para você baixar e guardar como referência, caso você queira utilizar. E até um próximo vídeo.